que o gestor de tráfego, ele consegue trabalhar na mídia, até uma certa momento. O mídia não consegue. É, porque o gestor de tráfego, eu acho que a grande diferença do gestor de tráfego pro mídia é que o mídia ele é um cara muito estratégico. Ele entra muito no planejamento. Então o mídia ele vai falar de cobertura, ele vai falar de frequência, ele vai falar de impacto, ele vai falar de mensagem, ele vai falar de coisas mais estratégicas. O gestor de tráfego, ele vai falar, tipo, converteu ou não converteu, CPL, quanto vendeu, quanto receita. custou o CPL, entendeu? Quanto ele tá pagando no CPC, quanto que é o e o gestor de tráfego, às vezes, dificilmente ele vai falar de CPM. É muito louco pensar nisso. Mas ele não pensa no CPM. Né? O gestor de tráfego é muito conta, né? Ele vai ficar fazendo conta. E aí eu acho que essa é uma diferença de um para o outro. O certo seria que todos soubessem isso, né? Mas é muito comum a gente sentar para conversar com gestores de tráfego e falar assim, tá, mas qual é a cobertura disso? Até porque as ferramentas não querem falar disso. Você não vê uma ferramenta falando de cobertura. Por exemplo, o Google não te traz frequência. Acho que é a frequência que o Google não traz. Eu preciso lembrar depois certinho. Uhum. Porque é isso. Então, alguns dados que você precisa, você não vai ter. Né? Então, isso é um desafio que a gente acaba enfrentando. Mas assim, cara, mídia, matemática e antropologia, eu diria. Tráfego, o gestor de tráfego puro lá é matemática, dados. Tá? Esse plano de Excel e todo dia abrir o Excel, olhar o que está funcionando e entender bastante das ferramentas, né? Eu acho que esse é o outro ponto importante. Mínimo básico, né? Google Ads, É, Facebook, esse- Instagram. eu acho assim, ó, se você entende, e aí é isso que eu tento passar em toda a aula, né? E isso às vezes é o desafio. Porque aluno chega pra mim e fala assim: "Ah, Google é muito diferente de Facebook". E eu falo: "Cara, é a mesma coisa. A ferramenta, a disposição, campus é a mesma. O que muda é só o racional, que realmente é diferente, um tá procurando, o outro tá indo atrás. Mas a ferramenta é uma só e todas são iguais. Todas, todas. Só que vai mudar um campo ali e um campo acolá. Mas a função daqueles campos são os mesmos em todas, né? E às vezes os alunos não conseguem entender isso, né? Então é isso, é entender a lógica da ferramenta. Aí eu acho que isso é importante, assim, eu não preciso entender todos os campos da ferramenta, mas eu preciso entender a lógica dos campos que vão estar ali, entendeu? Né. E aí entra aquela coisa que eu falei sobre curiosidade. Porque eu tenho um problema, como é que eu resolvo esse problema? Deixa eu pensar aqui um exemplo. Eu quero saber qual é a palavra-chave. Eu quero saber dentro do meu. Eu quero que cada vez que o meu comercial venda, eu quero que o Google saiba. Daí eu vou atrás da informação. E aí eu descubro que o Google tem uma ferramenta, eu descubro que o Facebook tem uma ferramenta. Eu sabia disso antes? Não, mas eu sabia que eu tinha um problema e que eu queria resolver esse problema, entendeu? Uhum. É muito mais fácil desse jeito do Sim. que, não dá pra resolver, deixa do jeito que tá, entendeu?